Agora, professor, só para caminhar para o final aqui, já que o senhor falou do inquérito das fake news, que está aberto há 7 anos, foi tema aqui na semana passada do programa de novo, eu critico desde a raiz em 2019, publiquei um corte hoje no canal sobre o Alexandre de Moraes, que em sabatina, quando ele era postulante ao cargo de ministro do STF, em 2017, ele defendeu a necessidade da duração razoável do processo, da celeridade processual, e hoje ele é relator há 7 anos do inquérito das fake news, no âmbito do qual o Gilmar Mendes pediu que fosse incluído o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, por publicação de sátira com teatro de fantoche, e a gente tem visto na imprensa, inclusive, integrantes da Procuradoria-Geral da República, de forma anônima, fazendo críticas, quer dizer, jornalistas apurando com integrantes da PGR que, olha, esse inquérito já devia ter sido fechado, se for para fazer alguma coisa em relação ao Zema, que seja em outro, mesmo que seja forçado, e aí a minha crítica, porque acho que é preciso haver liberdade de humor e de sátira, mas são caminhos absolutamente tortuosos que continuam a existir, como muitas vezes é interpretado, e a minha análise também, uma forma de se ter uma carta na manga para retaliar quem incomode. O senhor, para fazer o gancho com a sua própria carreira, com o seu próprio ofício, o senhor é professor de processo penal. Como é que fica, diante de tudo isso, fique à vontade para analisar o inquérito ou qualquer elemento específico, como é que fica entrar numa sala de aula para dar aula para alunos jovens ou mais velhos, o senhor é professor de mestrado, e você ter aquilo que você estudou, que o senhor aprendeu ao longo de toda a sua carreira, etc., e aquilo que está sendo decidido agora, contrariando uma série de princípios nos quais o senhor acreditou e continua acreditando. Como é essa situação? Como é ser professor de processo penal num país que tem um inquérito das fake news aberto há 7 anos? Ser professor de processo penal, por si só, já é profundamente angustiante num país como o nosso, em que as coisas são feitas assim, sem muito critério, né, e sem muita observância das garantias constitucionais que são importantes. Nos últimos 7 anos tem sido profundamente angustiante. E, mais do que isso, eu tenho gasto muito mais tempo para dar a mesma matéria do que eu dava antes. Porque antes eu explicava para o aluno aquilo que era o que a lei prevê, aquilo que a interpretação razoável admite e tal. Agora eu tenho que fazer todo um parênteses para explicar, olha, o que vocês assistem na mídia, no dia a dia, o que o Supremo faz, não casa com aquilo que se espera de um bom profissional que vocês serão no futuro, quando se formarem no curso de Direito, né? Quando vocês tiverem o poder nas mãos, quando forem os próximos juízes, promotores, delegados, vocês não devem seguir o que o Supremo está fazendo aqui agora, porque isso aqui é uma completa anomalia. Isso aqui é uma situação que está acontecendo de uma forma tal que não é algo que sirva de parâmetro, padrão hermenêutico razoável de interpretação. Existe uma interpretação historicamente consolidada, as palavras têm limites semânticos, você tem que ter o cuidado de entender que historicamente a gente deve interpretar assim, porque é assim que se espera de uma democracia, que os juízes que atuem saibam dos seus limites, a ideia de freios e contrapeso que veio lá com Montesquieu não foi algo que é só para inglês ver, isso foi construído com muita gente que morreu para que chegássemos nesse modelo de Estado democrático de direito, né? Eu falo para eles, Estado democrático de direito não é ponto de partida, é ponto de chegada. 200 anos de história para chegar nesta ideia de construir limites, freios, tal. De repente vem o Supremo e começa a dizer, olha, eu não tenho limites, eu faço do jeito que eu quero, eu invento normas, eu desconsidero tudo que se falou em 200 anos de história de direito penal sobre a aplicação da norma penal, da interpretação da legalidade estrita, eu faço interpretação analógica, onde não é cabível fazer, eu faço concurso material de crimes onde não é cabível fazer, eu interpreto fora da regra, eu faço do jeito que eu quero, isso é vontade pessoal. É tudo que não se quer numa democracia. Isto não pode servir de espelho e de parâmetro para os alunos na graduação, que serão os futuros juízes, os futuros promotores, os futuros delegados de polícia, defensores públicos, terão o poder na mão, julgarão as nossas vidas, né? E eles têm que ter a consciência de que esse momento da história brasileira é um momento que vai ser merecedor de um estudo depois mais distanciado no tempo, né? Seguramente, para que façamos entender bem que ele é um momento anômalo, ele não é um momento em que a democracia está pujante e às custas da atuação do Supremo Tribunal Federal. Se tem alguém que coloca em risco hoje a democracia do país, são essas decisões destes ministros que estão legitimando um inquérito que não tem como se sustentar racionalmente, juridicamente, por 7 anos,
sem objeto definido, projetando-se prospectivamente para o futuro, aglutinando casos que não têm ligação entre si, como se tivessem, e retoricamente ali inseridos de maneira abusiva. Isso tudo é muito ruim para a democracia do país, e seria muito necessário que nós reorganizássemos a forma de interpretar a Constituição brasileira, o direito brasileiro, para o futuro da nação. É difícil de imaginar até onde isso vai nos levar, porque já não há mais muito limite nenhum na interpretação, e as pessoas hoje têm receio até de falar as coisas, de fazerem críticas, devem ser feitas. O papel da academia é criticar a interpretação do Supremo Tribunal Federal. É a única maneira que se tem democraticamente de fazer críticas construtivas à instituição do Supremo Tribunal Federal, que é importantíssima numa democracia. É bom deixar bem claro, né? A instituição do Supremo deve ser preservada. O que nós criticamos são alguns ministros que estão interpretando a Constituição de uma maneira que não é racionalmente aceitável. Enfim, isso é bastante preocupante para o destino da nação. E muitas vezes, como o senhor apontou em artigos sobre essa decisão do Moraes, e como eu aponto em uma série de episódios diferentes no debate público, muitas vezes se busca na legislação algo para legitimar uma tese, uma vontade pré-concebidas. Quer dizer, não se pega o fato objetivo, a conduta individualizada, para contrastar ali com o dispositivo legal e ver exatamente qual é a previsão a ser aplicada. Não. Se tem uma opinião, se tem uma decisão prévia e vai se buscar algum tipo de legislação, de dispositivo legal para legitimá-la. E, em geral, quando a gente vai fazer a análise minuciosa, e muitas vezes eu faço aqui de decisão judicial também, a gente vê que o dispositivo não corresponde àquilo que o ministro está querendo dizer na sua decisão. E é o que o senhor fez, eu dou parabéns aí pela sua atuação, cada um, evidentemente, faz o seu juízo sobre todos os elementos, mas é muito importante, sim, que tenha voz, que haja vozes independentes na academia, entre professores de direito, porque muitas vezes a gente vê advogados que têm muito interesse, têm causas no Supremo Tribunal Federal e querem adular ministros de cortes superiores, porque querem vencer, querem... Eu ouço profissionais do direito que falam assim, Felipe, as pessoas não querem criar rusga, criar intriga, birra com o ministro de Tribunal Superior, porque depois eles podem retaliar numa causa que esses advogados defendem. E aí essas pessoas vão ficando cada vez mais poderosas, porque os profissionais da área não criticam. Então, por isso que eu acho muito importante trazer vozes como a do senhor aqui para o debate público, e eu fiz questão no programa de hoje. Então, desejo sucesso, parabéns, fique à vontade para qualquer consideração final. É só complementar com um professor italiano chamado Franco Cordeiro, tem uma passagem muito interessante no seu manual de processo penal, que ele diz mais ou menos assim: o problema, ele está tratando dos juízes na Idade Média, durante a Inquisição, que faziam tudo sozinhos, fora das grades dialéticas, né? Sem contraditórios, sem contrapontos, né? E isso faz com que o sujeito, qualquer ser humano que tenha poder exacerbado, que faça toda a investigação, que de certa forma acuse, produza a prova e depois julgue, essa concentração absoluta de poderes sem nenhum contraponto efetivo, faz com que ele acabe construindo quadros mentais paranoicos, e acredita tanto na hipótese mental que ele sustenta, que aquilo se equipara à doença da paranoia. E ele vai, então, em busca no mundo daquilo que vise confirmar o que ele já pensa do mundo. E ele não consegue enxergar nada além daquilo que lhe dá um certo conforto mental de sustentar aquela leitura equivocada da realidade, mas que ele acredita firmemente. Então, a sensação que dá quando você presencia isso tudo que nós estamos vivendo é que o Franco Cordeiro tinha razão, né? Porque, de fato, a concentração absoluta de poderes e a ausência de contraditório, uma academia silenciada com medo de atuar e fazer frente a esse tipo de situação, acaba gerando esse tipo de magistrado com um poder excessivo, construindo quadros mentais paranoicos que parecem nortear sua forma de enxergar o mundo. Muito ruim para a democracia. Maravilha. Rodrigo Chemin, professor de processo penal da Universidade Positiva, em Curitiba, no Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Análise dos Fatos, no meu canal de YouTube. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado, Felipe. Um abraço, até mais.
O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.